Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um podcast aqui do nosso escritório Escobar Advogados, e o assunto hoje é o processo judicial de concessão de benefício por incapacidade do INSS, mas é um processo na justiça, né? Hoje eu estou aqui com a doutora Catiúcia, vai me ajudar. A doutora Catiúcia tem muita experiência aqui no nosso escritório, é a advogada que mais fez audiência aqui no escritório, sem sombra de dúvidas, então trouxe aqui a melhor pessoa para conversar com vocês sobre isso. Então, lembrando, existe o processo administrativo, que é o processo dentro do INSS, onde tudo começa, e aí, por acaso, se o INSS negar, aí é preciso que a pessoa, então, busque a justiça para conseguir ali o benefício dela. Pessoal, alguns esclarecimentos aqui, até por uma questão ética, né, Catiúcia? A gente estava falando antes de começar aqui. Se você está assistindo esse vídeo, né, porque você tem um processo na justiça, seja na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, um processo em que você está tentando a sua aposentadoria ou o seu auxílio-doença, enfim, qualquer processo, se você já tem advogado, converse com o seu advogado, né, Catiúcia? Converse com ele sobre a melhor estratégia. Nós não estamos aqui gravando esse vídeo para te convencer a alterar alguma coisa no seu processo. Não, nada disso. Não é essa a intenção. A intenção desse vídeo é só informar, esclarecer melhor para vocês como que funciona o processo, como que o nosso escritório de vez em quando atua em alguns processos, tudo bem? Mas se você já tem algum processo lá, converse com o seu advogado, que ele é o especialista, que ele é o mais preparado para te ajudar, tudo bem? E como eu falei, a gente vai tentar focar aqui na Justiça Federal, que eu acho que 90% dos nossos processos aqui, eles correm pela Justiça Federal, né? Quando a gente fala de INSS, a Justiça Estadual é uma justiça meio que de exceção, né? A regra é a Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal, então quando ele é processado, via de regra, a ação tem que correr ou no Juizado Especial Federal, ou no Tribunal Regional Federal, enfim. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá, Catiúcia. Começando aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, vamos... Às vezes o pessoal pode até se assustar. Esses dias a gente fez um vídeo falando dos campeões de processo na justiça, né? Tem os bancos, 2 grandes bancos, só que o INSS é o grande campeão, o grande medalhista de ouro. Salvo engano, no levantamento que nós fizemos agora em julho de 2024, o INSS, salvo engano, tá? Eu posso estar errado, mas ele tinha cerca de 4 milhões de processos contra ele. E isso levanta um alerta, né? A pessoa fala assim, mas peraí, quer dizer que a pessoa só se aposenta hoje se for para a justiça? Por que o INSS nega tanto benefício se ao final das contas, ele consegue provar que ele tinha direito? Por que o INSS não concedeu esse benefício lá atrás? Catiúcia, na sua experiência, o que leva tantas pessoas, né? Onde é que o INSS mais erra? O que as pessoas discutem tanto na Justiça Federal para poder conseguir um benefício da Previdência? No caso, a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, né? Gustavo, hoje aqui no nosso escritório, os benefícios por incapacidade é o maior número de processos que nós temos, Certo. né? Nós temos clientes que estão, às vezes, no 5º ou 7º processo. Isso porque eles até falam comigo nos atendimentos, doutora, eu acho que o perito é pago para negar. Eu escuto isso, tem até uma lenda Recebe urbana. um bônus, né? Isso, recebe um bônus, né? Então, assim, as pessoas têm essa ideia em razão da própria vivência desse tanto de negativa. Então, ela está ali com a documentação médica, ela se submete a uma perícia e geralmente vem, né, negado. Há tempos atrás, a gente não tinha acesso aos laudos do INSS, né? Depois do meu INSS, da publicidade, do que tudo tem se transformado no mundo digital, hoje é possível, inclusive, ver o que o perito escreveu para negar aquela perícia do cliente. Então, ele faz ali uma avaliação física, faz ali uma avaliação da documentação e justifica essa negativa. O que eu posso dizer é que, de fato, tem um número muito grande e que a justiça, né, em contrapartida, costuma ser mais favorável, eu acredito que por toda uma flexibilidade. Primeiro, o perito geralmente é especialista na doença em que a pessoa realmente está pleiteando ali provar a incapacidade. O perito do juiz, né? O perito do juiz. Para ser médico do INSS, né, para ser perito, você tem que ser médico. Então, você nunca sabe quem está te avaliando dentro do INSS, qual é a especialidade dele ou a subespecialidade. Isso é um entendimento meu. Eu creio que faz diferença na hora de avaliar, né? Já que eu posso ter, por exemplo, um dermatologista avaliando uma doença cardiológica, uma doença ortopédica. E na justiça, pelo menos na Justiça Federal, a gente orienta qual é a especialidade que nós queremos. Acredito que seja dos motivos para uma conversão maior na federal. Além disso, o juiz ele tem flexibilidade.
O juiz não é um carimbador de laudo. Certo. Tem o laudo técnico, mas nós, advogados, a gente tem ali todo um trabalho para mostrar para o juiz quem é aquele indivíduo, né? Individualizar. Nós usamos provas médicas, nós usamos provas, inclusive, fotografia, audiência. Num atendimento, quando eu percebo que alguma doença ela tem alguma característica, uma ferida aberta, alguma característica que possa, inclusive, convencer o juiz ou mostrar qual é a realidade daquela pessoa, a gente tem usado isso como prova que ajuda para que o juiz possa, dentro do laudo técnico, colocar as coisas pessoais. Além disso, o juiz interpreta a questão mesmo de vida daquele segurado e dá a escolaridade de profissão. Ele pode fazer isso diferente do servidor do INSS. Exatamente. E não que o servidor do INSS ele faça isso de maldade, não é porque ele não Sim. quer, porque ele não pode, né? Ele não pode olhar para a pessoa e falar assim, mas eu conheço o senhor é meu vizinho, eu sei que o senhor não pode trabalhar, eu vou aposentar o senhor. Ele não pode fazer isso. E além disso, dentro do INSS, nós temos a avaliação médica, né? Que hoje está lá como laudo SAB, dentro do sistema Meu INSS. E depois disso, existe a avaliação da qualidade de segurado. Se aquela doença não é pré-existente à contribuição do segurado ou ao retorno da contribuição, eu chamo de robozinho do INSS. Nós temos uma análise médica e depois nós vamos ali ter uma análise técnica e nem toda negativa que chega no escritório é possível de judicializar. Muitas vezes o INSS tem razão na negativa, né? A gente fala aqui no escritório que o advogado é o primeiro juiz da causa. É ele que, diante do seu conhecimento técnico, analisa se aquele caso dá para ir para uma esfera judicial. Então, além de analisar essa parte médica, apesar de não sermos médicos, né? Se a documentação está atualizada, os exames, relatórios, solicitação do profissional médico sobre afastamento, ou então sobre mudança de função. Além de tudo isso, a gente vai ver qualidade de segurado, data provável do início da doença, data provável da incapacidade, se a documentação médica fala sobre isso. E a gente chega à conclusão se dá para ter um caso realmente construído para brigar na federal. Como você falou, frequentemente a gente vê na imprensa, às vezes até um vídeo que viraliza por aí, eu acho que é uma informação errada, é quase uma fake news, né? Faz um sensacionalismo, nossa, a pessoa está acamada, a pessoa é cadeirante e o INSS negou o benefício para ela. Calma, qual foi o motivo? E aí às vezes você vai olhar, não é porque o INSS falou que ela pode trabalhar, mas às vezes ela não tem a qualidade de segurado, como você falou. Ou às vezes ela até contribuiu, mas contribuiu por pouco tempo. Ou quando ela iniciou a incapacidade dela, ela não estava mais coberta. Enfim, são N razões para que isso possa ter acontecido, né? Exatamente. Hoje eu atendi um caso que se amolda completamente no que você acabou de explicar. É uma paciente jovem que operou um punho, síndrome do túnel do carpo, em novembro do ano passado e está aguardando a cirurgia do outro punho. Então, ela chegou super queixosa, né, da negativa do INSS e falando, doutora, o meu médico disse que eu tenho direito, ele me deu o relatório, eu nem pedi, ele já me deu, pós-cirúrgico e tudo mais. Na hora, nós olhamos lá no meu INSS e ela tinha deixado de contribuir em 2019 e ela retornou a contribuir em julho de 2023. Sendo que nós tínhamos ali um lapso temporal de 4 anos sem contribuição, o retorno da contribuição em julho, com a cirurgia em novembro. Então, ela nem readquiriu a qualidade de segurado. A perícia do INSS foi favorável. O médico acatou aquilo que o médico dela, inclusive, tinha sugerido. Mas, né, o robozinho do INSS, aquele que olha as condições de você poder usar o plano previdenciário, viu que, na data da cirurgia, nós já tínhamos uma incapacidade anterior ao retorno da contribuição. Ela não tinha readquirido a qualidade de segurado. Então, o INSS não te deve. Eu uso algumas formas de explicar para o cliente. Uma delas é carro batido não faz seguro. É necessário que o seguro já esteja ativo para que você possa usufruir. Assim como o plano de saúde em atraso, assim como todo seguro que a gente faz, tem uma contrapartida, tem que ter as contribuições necessárias. Catiúcia, então vamos falar do processo em si, o processo especificamente falando, né? Então, o INSS negou o auxílio-doença ou cortou o benefício da pessoa, a pessoa estava recebendo, o benefício foi cortado, ou negou a aposentadoria, enfim. Nasceu ali, então, o que a gente chama no direito de pretensão resistida, né? Que é uma das condições da ação. Então, nasceu o direito, então, de entrar um juiz ali na briga para dizer quem tem direito. Sem isso, não existe processo. A pessoa não pode ir direto lá e falar. E aí o juiz vai falar, mas peraí, você buscou lá? Sim. Quem deveria dar está te negando alguma coisa? Se não está negando, não vem bater na minha porta. Basicamente é isso.
pessoa entrou com um processo hoje na Justiça Federal, um processo de auxílio-doença ou de aposentadoria. Qual vai ser o primeiro passo? Qual que é o despacho inicial? Como é que vai começar o processo? O que é a primeira coisa que acontece? Sim. Você resumiu bem. Processo é briga, né? No direito previdenciário, quando alguém vem para que a gente possa ver se é possível judicializar, é necessário que o INSS tenha dito não para aquela pessoa. Certo. Ou negado o benefício, ou cessado o benefício, tenha dito que ele já está apto para trabalhar. Quando a gente analisa toda a documentação e vê que é possível protocolar o processo, o juiz vai fazer um saneamento. Então, o juiz vai dizer, por exemplo, se toda a documentação está presente, Certo. se tudo aquilo que são requisitos da ação estão ali naquele momento inicial. Eu gosto de também falar para o cliente que advogado pede, por isso que se chama petição. Então, o advogado vai contar toda a história, né? Se amoldar na lei, naquilo que você está pretendendo pedir ali, juntar essas provas e o juiz pode exigir algum documento que às vezes não esteja ali. Se estiver tudo ok e o juiz não exigir nada, aqui em Goiás, eles encaminham para perícia, para a central de perícia. E aí essa perícia é marcada e só depois que essa perícia é realizada é que o INSS é citado. Isso oscila. Alguns juizados primeiro faz a citação, o INSS se defende. Explica para o pessoal o que é a citação. Ah, tá bom. A citação é quando o réu fica sabendo que está sendo processado. O INSS fica sabendo, alguém Sim. entrou com um processo contra você. É importante também, porque a gente está falando de Justiça Federal, mas nós aqui no Previdenciário, na Justiça Federal, a gente geralmente protocola as ações no Juizado Especial Federal. A gente não escolhe, na verdade, o valor da causa, aquilo que se pode ganhar no final da causa, tem que ter um valor máximo, né, para ficar dentro do juizado, que é uma legislação especial e mais célere, para processos que podem ser mais rápidos. E se eu tenho uma demanda maior, de valor maior, eu tenho que ir para a vara. Certo. A maioria dos nossos processos corre no juizado, então eles são mais céleres, as provas, né, o juiz inclusive pode flexibilizar. Aqui em Goiás hoje nós temos o que eu acabei de falar. Antes do juiz contar para o INSS que ele está sendo processado, ele já manda fazer perícia. Certo. Porque quando ele contar para o INSS, a perícia já está pronta. E aí o INSS pode avaliar a partir daí. Para fazer essa perícia, ele faz uns quesitos, né, que são as perguntas. Sim. E essas perguntas para o perito responder. Ao final do processo, o juiz ele vai julgar basicamente de acordo com as respostas desses quesitos, né? Quesitos que inclusive podem ser feitos também pelo advogado. O advogado ele pode complementar e apresentar quesitos, inclusive também assistente médico, né? Se o advogado quiser levar o perito dele, pessoal, isso é possível, tá? Você fala assim, não, mas eu tenho um advogado, eu tenho um perito particular, tá? Eu tenho um médico assistente e eu quero que ele esteja presente no dia da perícia. Pode ser, pode colocar assim. Mas ao final, Catiúcia, o que define se a pessoa, então, se o juiz vai dar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez? Qual que é o ponto crucial ali que o juiz vai bater o martelo? Olha só, não basta ter uma doença. Dentro daqueles quesitos, o perito vai responder se a pessoa tem uma doença. E quase em 100% das vezes, o perito identifica uma doença. Certo. Até porque nós juntamos laudos, relatórios, né, comprovantes disso. Essa doença é perguntado para o perito se ela gera uma incapacidade ou uma limitação funcional. Certo. Nem toda doença gera incapacidade. E aí o juiz vai aumentando essas perguntas. A próxima é se essa incapacidade ela é temporária ou se ela é de uma forma definitiva. E se existir uma incapacidade definitiva, como por exemplo a amputação de um membro, né, quando você não consegue, a medicina não consegue te devolver aquele membro, nós temos ali algo que é definitivo. No entanto, o perito vai responder: essa incapacidade definitiva é para todo e qualquer trabalho ou é para o trabalho habitual? Então, para eu conseguir me aposentar, é necessário que se conclua que eu sou doente, incapaz, total e definitivamente para todo e qualquer trabalho. Eu não sou suscetível mais, por exemplo, a uma reabilitação profissional. E é aí que o juiz interpreta. Às vezes o perito não vai dizer que é caso para aposentadoria. Ele diz que a pessoa pode sim se adequar às condições, digamos, etárias e de instrução. Aí o juiz pegou o processo e diz, tá, mas ele tem 62 anos e sempre foi pedreiro. Como que eu vou reabilitá-lo agora para uma função administrativa? E aí o juiz interpreta aquele laudo. De fato, o juiz, ele interpreta dessa maneira e ele fica um pouco mais limitado a essa questão
pessoal, essa parte processual que identifica aquele laudo dentro do contexto daquela pessoa, mas ele geralmente não rebate uma decisão técnica da perícia. Claro que a gente faz defesas de laudos desfavoráveis, a gente tenta às vezes e até consegue uma segunda perícia, é raro, mas alguns juízes concedem. A gente, às vezes, por uma questão, por exemplo, alguma doença, que apesar do perito ter dito que não é incapacitante, ela é estigmatizante. Isso, eu já vi. Então, a gente tem casos em que a própria doença, o que a sociedade pensa sobre ela, faz com que o mercado de trabalho se feche e ela não consiga estar dentro desse mercado de trabalho. Então, o juiz faz essa interpretação. Mas raramente o juiz contesta o que o médico falou. Afinal de contas, quando você vai para uma negativa e o perito federal é contrário, já foram 2 peritos contrários, né? A sentença já vem explicando que o INSS também tem um perito federal, porque é uma autarquia federal e tem uma perícia ali supostamente neutra. E aí, se o médico do juiz também diz que não há incapacidade, é difícil que o juiz diga que 2 médicos estão errados. Então, para nós advogados, isso é um pouco limitante, porque a gente não tem esse conhecimento técnico. Aquilo que a gente aprende na faculdade lá, o juiz é o perito dos peritos. Sim. Né? Então, inclusive, ele pode, igual você falou, desconsiderar totalmente um laudo pericial. Sim. E marcar um outro. Não me convenci, vou designar uma nova perícia, dessa vez com outro especialista. Ou ele pode, eu já vi também acontecer, não estou falando que necessariamente em casos nossos, mas eu já vi acontecer, igual você falou, é mais difícil, é raro, mas o juiz fala assim: ok, estou vendo aqui o laudo pericial, o laudo está falando que ela pode trabalhar, mas isso aqui é uma prova. É uma das provas nas quais eu posso me basear. Não vou pegar essa prova, eu vou pegar as provas dos atestados e dos laudos médicos que o autor trouxe. E essas aqui me convenceram e eu vou aposentar essa pessoa. É mais difícil, como você falou, o perito é de confiança do juiz, para ele desconsiderar esse laudo é mais difícil, né? Olha, no que você falou, eu me lembrei de 2 casos, assim, que marcaram minha história aqui no escritório. O primeiro foi de uma senhora que sentou na minha frente, assim, de meia idade, e ela tinha uma alergia nas mãos, em que a pele nitidamente estava soltando das mãos. Tanto que ela encostou na mesa assim, e quando ela saiu, ficou, né, escamando muito a pele. E todo o histórico laboral dela era como saladeira. Ah, tá. Então, aquela alergia que ela desenvolveu, olha, imagina, uma vida inteira trabalhando como saladeira, ela desenvolveu alergia a produtos de limpeza, que é tudo que ela faz ali o dia inteiro. Os laudos dela não falavam que ela era incapaz, né? Ninguém falava que ela era inválida por isso. Mas todos os laudos dos dermatologistas que ela se tratava dizia, ela não pode ter contato com esses componentes que fazem essa alergia não ter fim. E aí a gente, né, ela me mostrou toda essa dor. Ela falou: doutora, você comeria uma comida que eu fiz? E aquilo me impactou no sentido de que empregador ia empregar aquela mulher? Então, por mais que aparentemente era leve o que ela tinha, uma alergia, a gente pode pensar, nossa, é uma alergia, vai aposentar? Nós tivemos vitória nesse processo através de fotografia, depoimento dela que gravamos e trouxemos para os autos. E o juiz compadeceu daquilo, porque, de fato, a gente não comeria, né, uma comida de alguém se a gente tivesse visto como as mãos dela estavam. Então, a gente já teve aqui também pessoas que têm o pé diabético com ferida aberta. Ela não consegue calçar um sapato e tinha tido uma negativa. O cardiologista da justiça não deu laudo muito bom, falando que era uma doença tratável e tudo mais. Como ele era da construção civil, nós mostramos que ele nem conseguia usar a bota para poder frequentar um ambiente de trabalho. Ele usava uma Havaianas e ele furou as Havaianas. Eu lembro que eu te chamei para ver. Ele rasgou a Havaiana para a ferida encaixar dentro daquele buraco. Então, assim, como é que você vai tratar essa pessoa de maneira igual com outra pessoa que tá ali na cara que ninguém vai empregar, que não é possível? Eu lembro que nesse caso, a gente juntou bastante foto, bastante imagem. E, pessoal, deixa até essa dica. Se você é estudante, se você é advogado que está começando agora no direito previdenciário, faça o uso de imagens. Tá? Vídeos e fotos. Por que eu falo isso? A gente acabou de falar aqui que o juiz é o perito dos peritos. Mais ou menos. Né? Em tese. Não estou aqui, claro, com todo respeito aos juízes, mas ele não sabe tanto assim, ele não sabe de tudo, não. O juiz não sabe de tudo, não. E eu lembro, vou pegar um caso muito comum, úlcera. Sim. Você fala assim, úlcera.
Tem gente que acha que úlcera é só no estômago, só na barriga, é aquela irritação aqui dentro. Não, não sei se você já viu uma úlcera na perna, o tanto que é horrível, é feio e é incapacitante, é estigmatizante. A pessoa vê aquela úlcera, aquela carne, aquela ferida exposta, ninguém, eu já vi, ninguém senta perto no ônibus, acha que é uma lepra, alguma coisa. Mostra isso para o juiz, porque pode ser que o juiz seja uma dessas pessoas que acha que úlcera é só no estômago. E você está ali querendo aposentar alguém por causa de uma úlcera? Não, mas às vezes é só uma irritação no estômago. Não, pega essa foto dessa úlcera e joga lá no processo e mostra para o juiz. Porque às vezes fazendo isso, você até meio que truca o perito, né? Olha, se o perito falar que não está incapaz, está aqui a prova. Sim. Olha aqui, tenta refutar isso aqui. E dentro dessa linha que você está trazendo, o que a gente tem visto também? O perito, quando chega aquele paciente ali para ele atender, ele vai fazer a anamnese, né? A história ali daquela doença. Então ele pergunta qual é a sua idade, qual é a sua profissão. Eu comecei a perceber que eu também tinha dificuldade de entender o que era a profissão de algumas pessoas, porque está muito longe do meu campo de conhecimento daquilo que eu frequento. Então, nas nossas petições também, quando é uma profissão que não é tão comum, que a gente logo não imagina como é a execução dela, nós juntamos fotos do ambiente de trabalho. Nós juntamos fotos, por exemplo, de qual é a máquina que aquela pessoa opera. Porque operador de máquina, você pode estar numa indústria que fabrica anzol, ou você pode estar numa indústria que fabrica motor de avião. Então, assim, quando você fala numa coisa muito genérica, às vezes o perito não vai ter também a sensibilidade de entender, de perguntar qual é de fato a execução do seu trabalho. É operador de que máquina? Então a gente usa. Eu lembro que quando o cliente falou para mim, eu sou operador de betoneira. Eu não consegui imaginar nada do que fosse aquilo. Joguei no Google. E aí coloquei lá para peticionar, juntar a foto e tudo mais. Podia ser, claro, algo que eu desconhecia e que fosse de conhecimento da maioria, mas se eu tenho dúvida, vamos lá ilustrar para o juiz o que é aquilo, como que é a máquina, qual é o funcionamento, tem que ficar em pé, tem que carregar peso, qual que é o movimento do braço, das pernas. Então, isso é muito importante para o processo. Catiúcia, e a audiência? Tem audiência? Explica para o pessoal se tem audiência nesses pedidos de aposentadoria por invalidez. Porque quando fala justiça, a pessoa imagina o juiz com um martelinho, né? Sim. E vai bater e não tem nada a ver, né? É bem diferente do que ver um júri. Às vezes tem gente que acha que vai... Um cliente falou, cadê os jurados? Não tem, não é. Isso é só na televisão americana. Como é que é ali o rito? Tem audiência nesses processos? Olha... nós dois já fizemos muitas audiências juntos. Já. Lá no início, aqui na nossa região, a gente tinha audiência para tudo, que era conciliação e julgamento. Então, podia ser auxílio, mas isso ficou há 15 anos atrás. Hoje, quando existe a necessidade de audiência, geralmente é porque nós sugerimos, ou quando o juiz sugere. E essa audiência não é para debater a incapacidade, porque ali estaria o advogado do INSS, nós e o juiz, a gente não entende medicina, não é para isso. Mas, por exemplo, para poder resolver uma questão sobre o vínculo laboral. Muitos clientes chegam, têm a carteira assinada, mas não está no CNIS, então o juiz pede uma audiência de instrução para saber se realmente houve aquele trabalho, para ouvir testemunha. Então, geralmente, a audiência é só nesses casos e hoje, na nossa realidade aqui, é uma exceção. E, Catiúcia, muitas pessoas vão para a justiça na expectativa também de receber os atrasados. Sim. Né? Então, por exemplo, o INSS negou meu benefício há 1 ano atrás, ou enfim. Como é que funciona? E o que define, né? Eu acredito que para definir se vai dar certo ou não o recebimento dos atrasados está no próprio laudo do perito também, quando ele coloca ali a data do início da incapacidade. Explica para o pessoal no processo como que a pessoa acaba tendo direito ao recebimento desses atrasados. Certo. Partindo do princípio de que processo é briga, nós temos ali um fato que foi o INSS negar ou cessar o benefício. Então, certo. Ali é aquela data em que eu estou litigando, que eu começo a discordar de quem me negou. Processo é procedimento, então eu tenho um rito que tem que se cumprir. Muitos clientes já chegam com comparação, né? Meu vizinho demorou 2 anos, outro demorou 4 meses, 6 meses. Temos um rito e dentro desse rito várias coisas podem acontecer. Por exemplo, protocolei uma inicial, juiz pediu um documento novo, então vai demorar um pouquinho mais. Foi para perícia, o perito tem um prazo para juntar o laudo, o perito não cumpriu, a gente tem que cobrar. O INSS foi ver o processo, não fez proposta de acordo, foi para sentença, chegou recesso, demorou. Então,
cada processo é um universo. Certo. Quando você termina o processo que o juiz vai sentenciar, ele vai estar decidindo se lá atrás, quando o INSS negou, se o INSS estava errado ou não. É isso que vai definir. É isso que vai definir. Então, se o juiz aqui, meses depois, deu ganho de causa para o autor, né? E o laudo realmente comprovou que na data da negativa aquela pessoa tinha razão, que ele estava incapaz, o juiz, então, pode conceder todo o período da demora. Só que em alguns casos o perito é favorável parcialmente. Por exemplo, ele diz que naquela data que o INSS avaliou, ele não viu a incapacidade, mas que ela ocorreu meses depois. E aí o juiz pode dar uma vitória sem conceder todo o retroativo, escolhendo aquela data que o perito sugeriu, ou, por exemplo, só a data em que o INSS ficou sabendo da demanda, que é a citação. Então, assim, nós não temos como precisar no início do processo se vamos ganhar, é claro, e nem se a gente vai conseguir ganhar todo o retroativo. Mas essa vitória que o juiz dá é para reconhecer o erro do INSS e muitas vezes conceder benefício dali para frente. Ao final, vamos ver, eu vou tentar lembrar aqui, você me fala se eu estiver errado. São 4 situações possíveis. Primeiro, o INSS pode vir e apresentar uma proposta de acordo. Sim. O INSS, opa, peraí, eu estou vendo aqui que o laudo deu ruim para mim. Sim. O INSS chega lá, deu ruim, eu vou perder. Não, vamos fazer um acordo aqui, eu te pago, sei lá, 80% dos atrasados, 70% e a gente encerra isso aqui. A pessoa não é obrigada a aceitar o acordo, né? Lembrando isso aqui. Então, tem a possibilidade de acordo, tem a sentença improcedente, ou seja, perdeu tudo. Perdeu tudo. E tem a parcialmente procedente, onde, olha, você queria aposentar, eu só estou te dando auxílio-doença. E tem a totalmente procedente, olha, estou te dando tudo que você queria. É isso, Sim. né? É, Mas são as 4 essas possibilidades. Saiu a sentença. E agora? Qual é o próximo passo? Então, a sentença, vamos considerar aqui a sentença. O acordo acabou. Aceitou o acordo? Sentença homologatória, não corre prazo nem para recurso, está homologado. Acordo é acordo. Agora é só cumprir, só Okay. intimar o INSS para pagar. Mas vamos pegar uma sentença procedente. Então, ele Sim. queria aposentar, saiu a sentença de aposentadoria. E agora? Qual é o próximo passo? O que pode acontecer? Quando o juiz dá uma decisão, as duas partes têm que ser avisadas formalmente, né? Então, o juiz vai intimar o autor para saber da decisão e o réu. Quem perde uma demanda ou quem não fica satisfeito com a decisão, né? Ela pode entrar com recurso se cumprir, se propor aquele recurso dentro do prazo estabelecido por lei. Se nós tivermos recurso, a parte que perdeu ficou ali inconformada e recorre dessa decisão. O cliente pode começar a receber mesmo assim, se o juiz tiver dado uma tutela. Essa tutela antecipada é quando o juiz, ele decide e diz assim, eu estou tão convencido de que essa pessoa tem razão, que em caso de recurso, o benefício mensal é para começar a ser pago. Pode até recorrer, mas paga primeiro. Pelo menos o mensal é para começar. E aí você vai ter né, nesse caso de propor o recurso, esse processo vai subir para um tribunal, vai reanalisar, mas aquele mensal já está sendo pago. Certo. E nós temos casos em que o juiz não dá essa tutela. Então, em caso de recurso, fica tudo paradinho, esperando que o tribunal decida, né? Se ele decida se aquele juiz que deu a primeira decisão, que a gente fala de juiz singular, se ele estava certo ou não em ter sentenciado daquela maneira. Pessoal, e assim, antes de fazer essa pergunta, eu só quero deixar bem claro. Eu vou perguntar para a doutora Catiúcia aqui quanto tempo leva o processo. É uma dúvida muito comum, mas já deixando muito claro. Cada caso é um caso, pode ser que varie aí para a sua região. Se o seu caso é mais complexo, se vai demandar uma perícia, às vezes nem tem perito aí na sua cidade, tem que convocar um outro perito, enfim. Mas é uma dúvida comum. Sim. Hoje, Catiúcia, e esse prazo já variou. Eu lembro que no começo aqui, o nosso processo em Goiás não saía em menos de 2 anos. Sim, os processos de incapacidade, processo físico. Você lembra que para implantar um benefício, o INSS levava 1 ano, 1 ano e meio. A gente teve que pedir multas e etc. Sim, nós agravamos, tivemos vitória, até inclusive em penalizar o INSS com multa. Mas hoje, em média, tá? Sem medo de errar e já tendo feito toda essa consideração, o que pelo menos aqui então, na Justiça Federal de Goiás, quanto tempo leva um prazo, suponhamos que o INSS não vai recorrer, tá? Saiu a sentença procedente, acabou o processo. Está levando mais ou menos quanto tempo hoje? Agosto de 2024. Gustavo, está sendo tudo muito rápido. Hoje a gente tem uma média de 6 meses, do início do processo até uma sentença procedente ou improcedente. Temos casos ainda mais rápidos, no caso de acordo, né? Quando o INSS propõe um acordo, o juiz já homologa. Então, a gente entregou sentenças aqui com
3 meses e meio, 4 meses do protocolo da ação, mas a média hoje são 6 meses. Sempre que eu vou pegando casos no final do ano, eu já aviso que vai demorar um pouquinho mais, porque no recesso forense não tem andamento no direito previdenciário. Então, para o final do ano, uns 8 meses, mas agora no correr do ano, uns 6 meses. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta muito comum também. De vez em quando a gente vê alguns vídeos que até desinformam algumas pessoas, falando, olha, a lista de doenças que aposentam automaticamente. Existe alguma doença, por exemplo, a pessoa foi para a justiça e ela tem determinada doença, ela vai se aposentar automaticamente? Não. Existe isso? Eu dei até esse sorriso porque eu escuto isso todos os dias, A gente recebe muitos vídeos, né? Postei no grupo essa semana, a menina falando lá, olha, as 3 doenças que geram direito a um salário mínimo. Não existe. Eu ainda falei assim, saiu legislação nova? Saiu lei nova, eu não estou sabendo. Isso. Não tem, né? Nós temos, claro, por uns anos de prática, né? A gente, às vezes, fica numa situação difícil como advogado, quando, por exemplo, o cliente tem 2 incapacidades ou 2 documentação médicas de incapacidades muito divergentes, como, por exemplo, psiquiatria e ortopedia. E aí a gente não tem na justiça 2 peritos no mesmo processo. Agora vai avaliar o psiquiatra e o ortopédico. A gente vai ter que escolher qual que é aquele. Então, a gente passa isso para o cliente devolve, às vezes falando, doutora, você que sabe. Claro que dentro do escritório, a gente às vezes sabe por estatística, assim, o que mais tem dado vitória ou não. Mas isso é experiência nossa. Não existe nenhuma lista, e nunca existiu nenhuma lista que simplesmente por ter a doença você vai se aposentar. Existe uma lista que fala a respeito de você não ter que cumprir a carência, né? Então, olha, carência... As doenças mais graves, né? Sim, então tem doenças muito graves que estão lá, que estão na Constituição, inclusive, na legislação previdenciária, dizendo isso é isento de carência. Carência é o tempo que você tem que ter pago o INSS para ir lá fazer o pedido de auxílio. Então, às vezes as pessoas confundem e tem muito vídeo que é para desinformar mesmo, para chamar a atenção. Ganhar engajamento só. Para ganhar engajamento, exatamente. Catiúcia, ainda em relação aos atrasados, e já partindo aqui para o final, como que a pessoa vai receber esses atrasados ao final do processo? Sim. Até 60 salários mínimos, a gente tem um tipo de pagamento que chama RPV, requisição de pequeno valor. O juiz, depois de ter aquele valor apurado, ele vai fazer essa solicitação para o tribunal e o tribunal, a partir da distribuição para ele, tem até 60 dias para pagar. Se o valor da causa é maior do que 60 salários mínimos, né? Da causa não, desculpa, do valor final ali apurado, e aí nós vamos ter que ter o precatório. Tem que ser inscrito em um ano até abril para que se receba no outro ano. Então, é um pagamento mais demorado. 2, 3 anos, sim, talvez até 4 anos. Exatamente. Na Justiça Federal, essa demora já é longa, né? A gente vê também aí, fala, nossa, precatório de 20 anos. É Justiça Estadual, são outras coisas. Na Federal, tem que estar inscrito até abril de um ano para que se receba no ano seguinte. Porque tem que entrar no orçamento do governo. O governo tem um orçamento ali para pagar esses precatórios, tem que ser inscrito um ano para receber no ano seguinte. Só os precatórios, né? Só os precatórios. RPV, depois que o processo transitou em julgado, transitar em julgado acabou. Acabou o processo, finalizou, então o juiz apresentou os cálculos. Está levando aí uns 50, 60 dias, né? Para liberar. Então ele manda para o tribunal e aí libera e cai ou na Caixa ou no Banco do Brasil, né? Hoje está sendo assim. Sim. Né? Eu acho que nos meus 16 anos aqui, a única coisa que foi linear de respeito em relação ao processo, assim, de não ter mudado o procedimento, é que realmente depois que vai para o tribunal, esse pagamento ocorre em até 60 dias. Catiúcia, e esse benefício concedido? A pessoa ela ganhou o benefício na justiça. Suponhamos o auxílio-doença ou aposentadoria. Mas mais o auxílio-doença. O INSS pode rever esse benefício, mesmo ela tendo conseguido ele na justiça? Olha, aquele benefício, depois que acabou o processo, transitou em julgado, ele será pago. Agora, você, ao fim dele, né, se for o caso de um auxílio-doença, vai ter que voltar para o INSS. É o INSS que te reavalia. E ao te reavaliar, ele pode entender, sim, que a incapacidade acabou e cessar o benefício. Então, isso realmente acontece. A gente até, muitos anos atrás, quando eu comecei... Quando o INSS, por exemplo, cessava, a gente já ia direto para a justiça, sem perícia para ter a negativa. E aí os juízes diziam, a justiça não é balcão do INSS. Então, hoje a gente tem que provar que o INSS, de fato, reavaliou, teve uma perícia lá na Previdência e que houve uma nova negativa para abrir uma nova demanda. Certo. E para a gente finalizar, a pessoa vai passar pela perícia.
Que dica que você dá para ela? O que, que ela deve fazer? Claro que a gente não está orientando, instruindo você, não é a melhor estratégia, não é isso. Mas talvez coisas que você deve evitar no dia da perícia, como a própria. Eu já vou dar a minha opinião: evitar simular. A pior coisa que você pode fazer é simular que você está mancando, que você tem uma doença que você não tem. Porque você está diante de um perito, você está diante de um especialista, que se você simular, às vezes você pode até ter o problema. E aí ele vai desconfiar. Sim. Concorda? É isso. Mas que orientação que você dá, em linhas gerais, para a pessoa que vai passar pela perícia médica lá na justiça? Sim. Quem alega tem que provar. Então, primeira coisa, eu vou fazer a perícia, eu tenho que estar com a minha documentação em dia. Exame, relatório. Muitas vezes eu não tenho como falar pro cliente, aliás, a maioria das vezes, seu exame aqui você tem que fazer de 6 em 6 meses. Eu não sou médica, mas é claro que se você está acompanhando uma doença, existe a necessidade de refazer exames e o relatório médico é essencial. O médico tem que indicar que está te tratando e que durante aquele tratamento não é possível trabalhar. Então, você tem que estar com essa documentação atualizada. Eu sempre falo para o cliente levar a carteira de trabalho, uma vez que você é único e que o perito tem que confirmar a sua profissão, porque isso muda a perspectiva se você é incapaz ou não, né? E você tem que levar um documento com foto e entender que aquilo ali é uma consulta médica. O perito vai te investigar, você vai fazer as respostas sem simular, porque ele é um profissional, ele é habilitado para sem documento com foto não entra lá na Justiça Federal, tá, pessoal? Não adianta, é cópia, tem aqui. Não, tem que levar para ele saber quem é você. Os nossos clientes, às vezes eles falam assim, doutor, eu não vou levar não, porque eles nunca olham. Eu digo, mas a gente tem que fazer a nossa obrigação. Qual que é a nossa obrigação? Tá munido das provas que estão ali com, no caso, o objetivo de provar o que eu tô alegando. Eu tô doente? Eu tenho problema na coluna? Tô ali com a minha ressonância, meu raio-x, meu relatório, minhas receitas. Doutora, minha receita é controlada, fica lá na farmácia, eu não tenho a segunda via. Então, você vai levar até a medicação. Coloca no saquinho e leva. Você tem que ir ali naquela única oportunidade, mostrar para o perito sua situação para que ele decida se você tem ou não o direito do benefício. Tá certo. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu falar as principais etapas do processo judicial de concessão de um benefício por incapacidade do INSS. E claro, lembrando, se você, mesmo depois desse bate-papo nosso, se você ficou com alguma dúvida, e esse podcast foi para te ajudar a entender, mas eu não quero que você fique com dúvida. Deixa essa dúvida aqui nos comentários ou então manda para a gente aqui no WhatsApp que vai aparecer na sua tela, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Tudo bem? Catiúcia, obrigado e até a próxima. Foi um prazer.